Deus, mais uma vez com a graciosa missão, o privilégio de pregar, essa grande responsabilidade, mas apesar do nervosismo, é sempre também motivo de muita alegria compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Pegando o gancho da irmã Cristina, nós ainda estamos em campanha de missões nacionais, e o nosso tema é um tema muito bonito, um tema muito atual, apesar de antigo, um tema muito simples, apesar de toda a mensagem que ele traz. A solução é Jesus Cristo. Vamos todos juntos? A solução é Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 21. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21. Vou estar lendo na versão que está aí aparecendo no guarda-chuva. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter tido, necessário vos era nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Soberano Deus, que o teu nome, Pai, seja sempre exaltado, que o Senhor tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos, para que aquilo, Deus, que for dito essa noite venha do Senhor de onde, para que a tua igreja seja edificada, Deus, para que vidas, ó Pai, possam ouvir a tua palavra e não a minha palavra, para que pessoas, ó Deus, conheçam o poder de libertação, a solução, Deus, que está somente em Jesus Cristo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, missões é um tema tão importante na vida da igreja. E talvez seja hoje em dia uma das atividades mais negligenciadas. Não sei nem se a gente poderia chamar de atividade,
porque missões não é uma atividade, na verdade. Missões é a essência da igreja. A igreja no Brasil existe por causa de missões. Nós estamos aqui hoje porque alguém um dia se dispôs a pregar o Evangelho no Brasil. Os irmãos já pararam para pensar que de onde o Evangelho surgiu, onde foi o berço do Evangelho? No Oriente Médio, em Jerusalém, onde hoje ocorre aquele conflito todo entre israelenses e palestinos, onde a gente nesses últimos dias acompanhou uma guerra entre o Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas. Foi lá, nessa região onde surgiu o cristianismo. Foi nessa região onde milagres aconteceram, onde Jesus caminhou, onde Jesus pregou sua mensagem, onde Jesus foi crucificado, nos trazendo salvação. E essa mensagem, ela cruzou oceanos e chegou até nós aqui no Brasil. Porque um dia alguém se dispôs a pregar o Evangelho. Porque Jesus, ele comissiona os seus discípulos e eles cumprem o chamado de Jesus. Eles cumprem aquilo que Jesus determinou para fazer. Eles vão e anunciam o Evangelho do Reino em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Nós fomos alcançados por essa mensagem. Porque pessoas um dia se decidiram, porque pessoas um dia se dispuseram a fazer missões, a sair de suas casas, a sair de dentro de suas comunidades de fé, de suas igrejas. Até então não se tinha templo, né? Mas essas pessoas, elas percorreram, e quando elas eram perseguidas, elas continuavam a pregar o Evangelho. Quando essas pessoas viam seus irmãos em Cristo morrerem, eles continuavam pregando o Evangelho. Quando muitos eram presos, eles continuavam pregando o Evangelho. A força do Evangelho não está no homem, está em Deus. A mensagem da cruz, ela tem o poder de salvação. É muito interessante que existem várias religiões espalhadas pelo planeta. Mas quando nós olhamos o cristianismo, quando nós olhamos o Evangelho, é a única religião que de fato transforma pessoas, que transforma vidas. É uma religião, ou melhor, não é uma religião. É a única mensagem que de fato transforma vidas. Pessoas são salvas. É aquela que dá esperança de fato. A única solução é Jesus Cristo. Nós recebemos essa mensagem um dia e devemos proclamar essa mensagem. Missões é mais do que um pedido do Senhor. É mais do que uma convocação do Senhor. É uma obrigação nossa, como cristãos. Uma obrigação que nós fazemos com amor. Uma obrigação que nós entendemos que é um privilégio para nós. É algo que o Senhor nos concedeu por meio da sua graça. Nada do que vem do Senhor na nossa vida é algo que nós merecemos. Tudo foi por meio da graça de Deus. Tudo é favor e merecido de Deus. Seja as bênçãos que recebemos, sejam os sofrimentos por causa do nome do Senhor que recebemos, que enfrentamos. Tudo é por meio da graça de Deus. Fazer missões é uma manifestação da graça de Deus na nossa vida. E quando o assunto é falar de Jesus, irmãos, isso é algo maravilhoso, porque nenhum de nós precisa ter o dom para falar do Evangelho. Nenhum de nós precisa ter talento para falar do Evangelho. Porque Deus capacitou a todos nós para falarmos de Jesus. Isso é algo que todos nós recebemos através do Espírito Santo do Senhor. Não é algo que foi limitado a pastores, a pregadores e a missionários que vão até campos distantes. Todos nós somos capazes de pregar. Não é algo que exige estudo. Não é algo que exige boas palavras bonitas, uma boa oratória. Nada disso. Porque é o Espírito Santo de Deus quem fala com o nosso intermédio. Não é a sua palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. A força do Evangelho não estava naqueles homens que se dispuseram a fazer missões. A força do Evangelho sempre foi o próprio Deus. O Espírito de Jesus Cristo está conosco. O Espírito Santo de Deus é que nos capacita para pregarmos a palavra do Senhor. Por isso que quando nós pregamos, não são as nossas palavras, é a palavra do Senhor. Nós precisamos crer que pessoas ainda se convertem. Nós vivemos um tempo em que é muito difícil a gente ter esperança no mundo. Parece que as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. O mundo parece muito independente, parece muito autossuficiente. Mas quando a gente tem a oportunidade de conviver um pouquinho com aqueles que estão no mundo,
a gente vê como o mundo é grande, como o mundo é fragilizado, como o mundo é fraco, como questões muitas das vezes tão simples para nós parecem tão complicadas para o mundo entender, como algumas coisas que para nós está tão fácil de entender que a solução é Jesus, o mundo não consegue enxergar. E muitas pessoas, quando descobrem essa solução, se enchem de alegria. Muitas pessoas estão lá fora esperando uma mensagem, esperando ouvir da palavra do Senhor. Muitas pessoas estão se perdendo nas drogas, na prostituição, em tantos outros pecados. Muitas famílias estão sendo destruídas porque não ouvem falar do Senhor, porque ainda não tiveram pessoas dispostas a chegar até ela. O apóstolo Paulo vai dizer, como bois invocarão aquele que não creram, como ouvirão daqueles que nunca ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas, crendo que pessoas se convertem, crendo que o Espírito Santo de Deus está conosco e age através de nós naqueles corações que nos ouvem. Cremos nisso. Dito isso, irmãos, seguindo na nossa reflexão dessa noite, é muito interessante a gente olhar para a condição da pessoa que vai conversar com Jesus. Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei, alguém que entendia a lei de Moisés. Ele vai conversar com Jesus à noite. É interessante que em alguns textos, quando algum fariseu chegava diante de Jesus para desafiá-lo, para experimentá-lo, geralmente era anunciado isso, que fariseus chegaram diante de Jesus, que saduceus chegaram diante de Jesus para colocá-lo à prova, e perguntá-lo. A Bíblia não fala sobre isso com Nicodemos. Não diz que Nicodemos foi colocar Jesus à prova. Ao que tudo indica aqui, Nicodemos ele realmente estava curioso com toda aquela situação. Algo em Jesus chamou a atenção de Nicodemos. Ele chega diante de Jesus, porém à noite, provavelmente não querendo ser visto por outros fariseus, por outras pessoas que o viam como um doutor da lei, que o viam como alguém importante. Nicodemos ele vai às escondidas falar com Jesus. Mas ao que tudo indica, ele não vai para experimentar Jesus, vai para de fato saber quem Jesus era. Nicodemos, apesar de todo o seu conhecimento, ele fica... A atitude de Jesus, os sinais de Jesus chamam a atenção daquele homem. Aquele homem quer saber mais de Jesus. E aquele homem já chega, fazendo sua declaração para Jesus, mostrando que, falando com Jesus que sabia que ele era vivo de Deus por causa dos seus sinais. E a resposta que Jesus dá não teve nada a ver com aquilo daí. Ele não agradece Nicodemos, ele não fala que Nicodemos estava certo naquilo. A resposta de Jesus em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma resposta talvez nada a ver com a pergunta, com aquilo que Nicodemos tinha dito para Jesus. E Nicodemos ele faz então um questionamento: como isso pode acontecer? Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Vai entrar no ventre de sua mãe novamente? É interessante que essa pergunta de Nicodemos não faz nem sentido. Apesar de todo o conhecimento de Nicodemos, ele não conseguiu entender algo tão simples que Jesus falou. Era necessário nascer de novo. Todos nós aqui entendemos o que nascer de novo significa. Todos nós aqui sabemos o que é isso. Todos nós que conhecemos o Senhor. Porque nós nascemos de novo. Nós vivemos uma nova vida do Senhor Jesus. Nós recebemos uma nova vida do Senhor Jesus. Mas Nicodemos, ele não conseguia entender isso. É interessante que, antes disso, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 2 do Evangelho de João, nós vemos o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. Se a gente for linkar, se a gente for conectar esses dois episódios, esse primeiro milagre de Jesus e esse encontro com Nicodemos, quando Jesus fala de alguém nascer de novo, está falando de uma transformação como essa, uma transformação da água para o vinho, onde a essência é mudada, onde aquilo que era algo tão sem importância, digamos assim, torna-se algo muito melhor, torna-se algo mais nobre, torna-se algo que é totalmente diferente do anterior.
Isso é nascer de novo. Nicodemos não conseguia entender isso. Não conseguia entender aquilo que Jesus havia dito. Há um tempo atrás eu comecei a me questionar sobre algumas coisas. Como, por exemplo, os nossos estudos de teologia, tantas coisas que acontecem. Já quero dizer para os irmãos que eu não estou criticando seminários. Tá? Eu sou totalmente a favor e nós devemos ter seminários. Mas eu comecei a me questionar qual é a praticidade de tudo aquilo que a gente aprende muitas das vezes. Teologia é algo muito bacana, pastor Fábio estudou, pastor Henrique, irmão Luciano, irmã Cristina. Eu gosto de estudar, embora não faça parte do meu seminário, não seja aluno do seminário. Mas às vezes a gente se deixa perder por esse conhecimento. Às vezes algumas questões tão difíceis do Evangelho acabam ganhando tanta evidência dentro da igreja, acabam sendo às vezes trazidos para estudo, e algo prático como falar do que é nascer de novo acaba ficando sem o nosso entendimento. Falar de Jesus, falar que a solução é Jesus, que é uma mensagem tão simples, acaba perdendo importância. A gente se volta para assuntos tão difíceis e uma mensagem tão simples, que é a solução é Jesus Cristo, ela é deixada de lado. Às vezes a gente se perde em discussões. Às vezes igrejas entram em dissensão por conta de um problema teológico, de uma visão teológica. Às vezes uma prática é feita numa igreja e outra não. Alguns entram em litígio, entram em problemas umas igrejas com as outras. Às vezes nós deixamos de trabalhar juntos com outras denominações por questões teológicas. E a gente acaba deixando de lado aquilo que a gente tem em comum. E a solução é Jesus Cristo. Italva, Cardoso, toda a nossa região tem tantas igrejas evangélicas aqui. Igrejas evangélicas sérias. Mas cada uma trabalha no seu mundo. Cada uma faz as suas atividades separadas das outras. Ninguém planeja fazer nada junto. Enquanto isso, o mundo se perde. A gente se perde em questões tão, não vamos dizer que não tem importância, mas que poderiam ser deixadas de lado por um momento e trabalhar junto naquilo que a gente acredita, para anunciar aquilo que é simples, que é necessário nascer de novo. Enquanto a gente fica se perdendo em questões complicadas, em questões que o mundo não tem necessidade de ouvir, a gente se esquece de falar daquilo que o mundo precisa ouvir. A nossa religiosidade, a nossa teologia, não vale de nada para o mundo, não vale de nada para aquele que está perdido. A nossa fé, o Espírito Santo de Deus, aquilo que nós cremos, que a salvação é somente por meio de Jesus, isso é o que o mundo precisa saber. É isso que nós precisamos pregar. João 3, João capítulo 3, verso 16, todos nós já sabemos de qual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus amou a todos. A gente, como a gente comentou aqui no início, sobre a guerra que está havendo no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, obviamente, irmãos, aquela nação, aquele povo foi vítima de um atentado terrorista, fique claro isso. Mas até aqueles terroristas ali são alvo do amor de Deus. São pessoas carentes da graça de Deus. Eu fico vendo às vezes na internet, as pessoas querem sempre buscar um lado para torcer em muitos conflitos. Ucrânia e Rússia, Israel, Palestina. Irmãos, eu não estou querendo entrar em detalhes teológicos aqui sobre essa questão de terra, mas fato é que, sejam palestinos, sejam judeus, essas pessoas são carentes da graça de Deus. São pessoas a quem o Senhor amou. Aqueles traficantes que hoje quase que dominam o Rio de Janeiro, milicianos, dominando uma grande parte do Rio de Janeiro, em especial a Baixada Fluminense, essas pessoas são carentes da graça de Deus. Pessoas que cometem atrocidades das mais variáveis, algumas a gente tem até medo de falar aqui para ninguém se escandalizar. Essas pessoas são carentes da graça de Deus. Deus amou essas pessoas. E se Deus amou essas pessoas da forma como elas são, qual que deve ser a nossa postura diante dessas pessoas? Amá-las. O amor
ele não é algo que a gente vive na teoria, a gente vive na prática. Não existe teoria para se amar. Não existe um guia para se amar ninguém. O amor a gente só consegue viver na prática. Se a gente não pratica o amor não existe de fato. Eu não consigo amar a minha esposa à distância, escrever uma carta para ela. Eu tenho que conviver com ela, eu tenho que estar junto dela. Eu tenho que buscar a convivência com a minha esposa. Eu não consigo amar o mundo à distância. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas. Aqueles também que parecem autossuficientes, aqueles que são gabaritados, conhecedores de várias coisas, de várias áreas de conhecimento, também são carentes da graça de Deus. Às vezes a gente acha que uma pessoa tem tudo, ela vai desprezar o Evangelho. E talvez seja alguém pobre, tá vendo? Alguém que esteja à procura também da verdade que liberta, à procura da solução de Jesus Cristo. Nós precisamos amar esse mundo, amar de fato esse mundo. Nós precisamos orar pela salvação desse mundo, pela salvação das nossas cidades, Vital, Cardoso, orar pela salvação da nossa comunidade, Senhor do Paraíso, e ir atrás de pessoas que estão perdidas. Isso é uma missão que cabe a nós como cristãos. O Senhor nos comissionou para isso. Só que tudo aquilo que a gente faz muitas das vezes é deixar para lá. É achar que isso a gente pode negligenciar. A gente faz questão de estar aqui todo domingo. E deveria ser missão nossa também, fazer missões. Ir atrás dessas pessoas. Amar não na teoria, mas amar na prática. O amor de Deus foi manifesto através do sacrifício de Jesus de uma vez por todas. Esse amor ainda é manifesto. É manifesto para aqueles que estão aqui hoje, que talvez não tiveram encontro com o Senhor. Esse amor é manifesto a você também. O amor de Cristo é manifesto a todos nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu porque um dia nós não éramos agradáveis a Deus. Porque no nosso pecado nós fomos afastados de Deus. Jesus pagou o sacrifício. Jesus se sacrificou por nós. Jesus pagou o preço pelo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus se entregou. Jesus derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não se agrada com a morte de um pecador. Deus não se agrada quando um terrorista do Hamas é morto. Deus não se agrada quando um judeu é morto na sua ignorância, sem ter reconhecido o Messias. Deus não se agrada quando um traficante é morto. Deus não se agrada quando alguém que é uma pessoa maravilhosa para a sociedade, porém que não conhece, morre. Porque essa pessoa está condenada ao inferno. Não é esse o desejo de Deus para ela. Por isso ele enviou o seu Filho, para que nós fôssemos libertos disso. Nicodemos, lá no final do Evangelho de João, após Jesus ser crucificado, a Bíblia vai narrar que José de Arimateia e Nicodemos, eles pegam o corpo de Jesus para prepará-lo para se contar. Eu quero acreditar que Nicodemos ele se converteu. Eu não sei se isso aconteceu de fato. Eu quero acreditar que sim. Quero acreditar que Nicodemos ele se tornou discípulo de Jesus ao final da sua vida. Eu quero acreditar nisso. Mas Nicodemos, lá no começo, ele teve medo de ser visto. Teve medo de ser visto com Jesus. Jesus vai dizer, no verso 19 ao verso 21, a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Quando Jesus diz isso para Nicodemos, é como se ele estivesse desafiando Nicodemos a se decidir. Porque Nicodemos foi à noite, foi na escuridão procurar Jesus, talvez com medo de ser visto. Jesus fala, quem anda na luz, quem faz aquilo que é mal, tem medo da luz, porque tem medo de ser exposto. É como se ele dissesse para Nicodemos, olha Nicodemos, você está com medo de mim. Você está com medo de ser visto comigo, visto do meu lado. Você está com medo de que aquilo que você faz de mal seja exposto.
Mas agora, quem vem para a luz não tem medo de nada. Quem vem para a luz é liberto de tudo isso. É liberto daquilo que é mal. Quem vem para a luz agora pode ser visto. Agora é esclarecido. Quem vem para a luz tem alegria. É como se ele estivesse dizendo para Nicodemos: sai desse estudo não. Você conhece tanto da lei, você conhece tanto de tanta coisa, mas você não me conhece. Olha para mim. Nicodemos mesmo disse que Jesus veio de Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos: você acredita mesmo nisso? Vem para a luz então. Reconheça a luz. Olha para mim. Venha para a luz. Deixa eu te limpar. Abandonar suas obras ruins. E da mesma maneira, o Senhor fala ainda assim para aqueles que estão na escuridão: vem para a luz. Vem para a luz para ser visto, para ser iluminado, para abandonar aquilo que é mal, para que as pessoas vejam Deus brilhando em você, para que você reflita a luz de Deus. Esse é o convite de Jesus. Esse é o confronto de Jesus a todos aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao seu lado. Qual a decisão que aqueles que não conhecem a Deus, se há alguém que essa noite não conhece, vão tomar ao lado de Cristo? Pense nisso antes de dormir essa noite. Talvez, eu quero acreditar que Nicodemos ele tomou uma decisão final em sua vida. Ele tomou a decisão de andar ao lado de Jesus. E esse mesmo convite está dentro. Porque Deus amou você de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o convite de Jesus para você. Esse foi o convite do Senhor para mim. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor faça brilhar a luz dele na sua vida e te tire das trevas. E aqueles que hoje andam na luz, que permaneçam firmes, e façamos a nossa obra de pregar o Evangelho em cada dia, enquanto nós temos tempo. Participemos dessa graça de Deus, cumprindo o rito de Jesus. Amém? Amém. Pastor Pedro.